Ela não chegou com um exército, não empunhava uma espada. Mas quando entrou, o império mais poderoso do mundo ajoelhou. Cleópatra não era só um rosto bonito. Ela era uma tempestade disfarçada de mulher. Dobrou imperadores, derrubou reinos e reescreveu a história. Com um simples olhar, enquanto outros travavam guerras com lanças, ela usava presença. Enquanto outros impunham medo, ela invocava desejo. Mais de 2000 anos se passaram, e o nome dela ainda desperta respeito, sedução e mistério. Por quê? Porque Cleópatra entendeu o que quase ninguém entende hoje. Você não precisa ser visível o tempo todo. Você precisa ser inesquecível quando aparece. Neste vídeo, você vai descobrir as 5 lições de Cleópatra que transformam qualquer pessoa comum em uma presença impossível de ignorar. Não importa se você é homem ou mulher. Essas lições não são sobre gênero. São sobre magnetismo real, influência silenciosa, domínio psicológico. Se estiver pronto, o palco é seu. O mundo inteiro parou. Não por causa de um exército, não por causa de uma guerra, mas por causa da forma como uma mulher entrou numa sala. Cleópatra não chegou gritando, não chegou anunciada por trombetas ou súditos. Ela chegou enrolada em um tapete e foi desenrolada aos pés de Júlio César, não como uma serva, mas como uma revelação. A sala congelou. O imperador, acostumado a dobrar reinos, ficou sem palavras. Naquele momento, o jogo mudou, e ela nem tinha dito uma palavra ainda. O que isso te mostra? Que antes de falar, antes de argumentar, antes de ser ouvido, você é visto. Cleópatra entendeu algo que quase ninguém entende hoje. A primeira impressão não é visual, é energética. É a combinação da sua linguagem corporal, da sua respiração, do seu ritmo, da sua intenção silenciosa. Ela não apenas entrava nos lugares, ela invadia a percepção das pessoas, porque ela sabia, a maneira como você entra determina o que o mundo vai esperar de você. Hoje a maioria das pessoas é esquecível. Elas entram e saem sem deixar rastro. Estão sempre tentando ser aceitas, em vez de serem sentidas. Você quer ser aceito? Ou quer ser impossível de ignorar? Você entra em um ambiente como quem pede licença, ou como quem já pertence ali? Você escolhe a sua roupa pela praticidade, ou pela mensagem silenciosa que ela carrega? Sua voz transmite estabilidade? Seu passo carrega direção? Seu silêncio impõe presença? No mundo moderno, a presença virou uma arma invisível, e poucos sabem usá-la. Mas quem usa não precisa provar mais nada, porque o respeito não nasce da explicação, ele nasce da atmosfera. E você cria a atmosfera com a forma como você chega, a forma como você espera, a forma como você olha sem pressa, a forma como você ocupa o silêncio. Presença é saber que o ambiente se adapta a você, não o contrário. Na prática, reunião importante? Entre como quem já é ouvido. Postura reta, fala com pausa, olhar firme. Não preencha o espaço com ansiedade. Preencha com intensidade silenciosa. Rede social? Não poste como quem implora a atenção. Poste como quem marca território. Cores, símbolos, frases, presença visual. Menos frequência, mais impacto. Primeiro encontro? Não tente se explicar demais. Respire mais do que fala. Seja lido antes de ser decifrado. Ambientes sociais? Não tente se encaixar. Seja a energia que dita o tom. Seja o ritmo. Seja o contraste. Seja o centro gravitacional. Cleópatra não era apenas uma mulher. Ela era uma metáfora viva. A própria ideia de que o corpo é palco. E a entrada é o ato principal. E até hoje, milhares de anos depois, as pessoas ainda falam daquela única entrada. De um tapete. De um olhar. De uma presença que atravessou os séculos. Você quer ser lembrado? Então pare de simplesmente aparecer. E comece a entrar em cena. Porque o mundo não se curva para quem chega.
Ele se curva para quem se impõe sem dizer uma palavra. A maioria das pessoas ainda repete o mito: Cleópatra era linda. Mas a verdade é que nenhuma pintura sobreviveu, nenhuma escultura com o rosto real. O que sobreviveu foi algo mais perigoso: a lembrança do impacto que ela causava quando falava. Ela falava 7 idiomas, lia tratados de guerra, estratégias políticas, filosofia grega, retórica egípcia. Conversava com imperadores romanos como quem joga xadrez com as palavras. E vencia. O que seduzia não era o corpo, era a mente que vinha antes do toque. Cleópatra sabia provocar sem ofender, dizer pouco e insinuar muito, deixar perguntas abertas, desviar com charme e entregar apenas o suficiente para deixar o outro implorando por mais. Imagine isso: Marco Antônio, um dos generais mais respeitados da história, comandante de exércitos, temido em campo, se ajoelhando diante de uma mulher numa conversa. Não foi hipnose, foi intelecto emocional. A arte de falar o que precisa ser dito com camadas de intenção. Cleópatra antecipava os pensamentos dele, dava respostas antes das perguntas. E quando ele tentava resistir, ela mudava de assunto, mas deixava um rastro, uma pausa, um leve sorriso, um silêncio que gritava: e o que isso tem a ver com você? Tudo. Porque hoje, quem sabe usar a inteligência como sedução, não precisa brigar por atenção. Ele conduz, ele direciona, ele é lembrado depois da conversa acabar. Quer gerar impacto com sua fala? Pare de tentar parecer inteligente. Comece a fazer perguntas que ninguém faz. Perguntas que ativam a emoção, mas disfarçadas de curiosidade. Quer ser magnético? Estude, mas não despeje o conteúdo. Use com ritmo. Uma informação aqui, um conceito ali. Deixe o outro montar o quebra-cabeça. Porque quem participa se envolve. Em redes sociais, você pode ensinar, mas provoque. Faça quem lê pensar. Diga coisas como: você já percebeu que a maioria das pessoas fala para se mostrar, mas nunca para provocar transformação? Já notou como o silêncio certo, na hora certa, pode seduzir mais que uma declaração? Em relacionamentos, não entregue tudo de uma vez. Use a sua inteligência para gerar tensão emocional. Conte uma história. E pare no momento-chave. Deixe o outro querer saber o final. Cleópatra não falava para informar. Ela falava para transformar. Ela era um livro aberto com páginas arrancadas. Cada fala era uma pista. Cada ideia era um convite. Cada resposta incompleta. Um labirinto mental. E é isso que você precisa entender. O corpo pode atrair, mas a mente que provoca é o que prende. O visual pode chamar a atenção, mas quem fala como quem dança, cria laços invisíveis que não quebram depois do fim da conversa. Cleópatra não seduzia dizendo: olhe para mim. Ela fazia o mundo inteiro pensar: o que será que ela está pensando agora? E quando você domina essa arte, de usar a mente como uma armadilha sutil, de usar a fala como um fio de tensão, de usar a provocação como isca. Torne o mistério sua marca registrada. Cleópatra nunca se explicava. Ela não entregava suas intenções. Não falava mais do que o necessário. E quando falava, deixava lacunas. Dizia uma frase e parava. Fazia um gesto e sumia. Ouvia um elogio e sorria pela metade. O resultado? Todo mundo queria saber mais. Todo mundo queria decifrá-la. E nesse processo, todo mundo se apegava. Porque o desejo não nasce da clareza, nasce da dúvida. Pensa nisso. Você já ficou obcecado por alguém que falava tudo? Que entregava tudo? Que era previsível desde o primeiro dia? Claro que não. A obsessão vem do incompleto, do que você não entendeu, do que você acha que perdeu, do que ficou no ar. Cleópatra era a rainha da ausência calculada,
do olhar que sumia antes de ser interpretado, do sumiço que deixava o ambiente vazio, mesmo com 100 pessoas na sala. Ela era o tipo de mulher que fazia o império parecer pequeno, e o silêncio parecer um grito. E hoje, vivemos numa era onde todo mundo se mostra demais, fala demais, se entrega demais. As pessoas estão com fome de mistério, de nuance, de pausa, de quem sabe desaparecer na hora certa. Se você for o único que entende isso, você vira o mais desejado da sala. Quer ser mais magnético? Pare de responder tudo. Aprenda a deixar perguntas sem resposta. Quando alguém perguntar, mas o que você quis dizer com aquilo? Responda, o que você acha? Em mensagens, evite dar todos os detalhes. Seja direto, mas nunca óbvio. Quem cria tensão no texto, ganha poder no jogo. Nas redes, mostre uma parte da vida, mas esconda a lógica por trás da sua rotina. O que não é dito se torna mais valioso do que o que é mostrado. Em relacionamentos, evite ser o primeiro a se explicar. Use o silêncio como um filtro. Quem suporta o silêncio é quem merece a sua presença. E mais importante, não tenha medo de sumir, de não responder, de não estar sempre ali. Porque o mistério não é ausência, é presença diluída em tensão, é controle sem toque. Cleópatra entendia isso como ninguém. Ela era tão magnética porque ninguém sabia o que ela queria de verdade. E por isso, todo mundo queria tudo dela. Ela fazia do silêncio uma armadilha, da ausência um veneno, da dúvida uma prisão emocional. E você pode fazer o mesmo, se quiser. Porque o mistério não afasta. Ele prende. E o desejo real não nasce da presença constante. Nasce da falta, do espaço, daquilo que ainda precisa ser entendido. Se você dominar essa arte, ninguém mais vai te esquecer. Saiba quando ser generosa e quando ser cruel. Cleópatra era adorada pelo povo e temida pelos poderosos, não porque era instável, mas porque era imprevisível. E isso é mais perigoso que qualquer exército. Ela sabia exatamente quando sorrir e quando matar, quando estender a mão e quando cortar alianças. Ela não era boazinha, não era maldosa, ela era estratégica. E por isso, nenhum homem ousava subestimá-la. A maioria das pessoas vive no extremo, gentis demais, e viram capacho, frias demais, e viram vilãs. Mas o verdadeiro respeito não nasce da pureza, nasce do contraste. Quando você sabe acolher, e depois endurece. Quando você entende, e depois impõe. Quando você sorri, e depois corrige. É aí que o respeito nasce, e o domínio começa. Cleópatra salvava com uma mão, e destruía com a outra, literalmente. Há registros de quando ela libertou prisioneiros políticos, para depois envenenar aqueles que ameaçavam sua coroa. Não por vingança, mas por cálculo. Ela entendia que o amor sem limite gera abuso, e o medo sem equilíbrio gera revolta. Mas o respeito, ele nasce quando ninguém sabe ao certo até onde você vai. E mesmo assim, te seguem. Na vida real, se você é gentil demais, as pessoas vão explorar.
Se você é rígido demais, vão te odiar. Mas se você for luz e sombra, calma e intensidade, acolhimento e limite, você se torna inegociável. Você se torna inegociável. Num ambiente profissional, você pode ser o mais compreensivo da sala, mas precisa mostrar que tem uma linha que, se for cruzada, cobra preço. Em um relacionamento, ser afetuoso é belo, mas precisa estar claro que, se houver desrespeito, você se retira sem aviso, com silêncio e sem volta. Na sua liderança de marca pessoal, mostre valor, dê conteúdo, seja generoso, mas se alguém tentar diminuir, imponha presença, não discuta, domine. Cleópatra usava perfume quando queria agradar e veneno quando queria mostrar que era rainha. Ela não era cruel por prazer, era cruel por estrutura e generosa por estratégia. E quem sabe alternar esses dois polos, controla a temperatura emocional de quem está por perto. Porque o poder não é só força, é ritmo, é dança entre extremos, é a arte de nunca ser completamente decifrado. E Cleópatra era essa dança, de uma mão que afaga, e a outra que, se necessário, aniquila. Se você quer respeito verdadeiro, não seja previsível, seja equilíbrio, seja contraste, seja impacto. Crie um legado que fale por você. O Império Egípcio caiu. Os templos desmoronaram. As pirâmides perderam seus reis. Mas um nome permaneceu: Cleópatra. Mais de 2000 anos depois, ela ainda vive nas bocas, nos livros, nos filmes, nas fantasias. Não por acaso, mas por construção. Ela pensou como uma imperadora, mas viveu como um mito. Cleópatra entendeu cedo. O verdadeiro poder não está no agora, está na eternidade. Ela não queria apenas governar um povo, ela queria ser lembrada por gerações. E cada atitude dela fazia parte desse roteiro. Cada romance com um império, cada cena de impacto, cada símbolo, cada silêncio, tudo era ensaiado com um objetivo claro: fazer o mundo se curvar à memória dela. E agora, eu te pergunto, o que você está construindo, que vai continuar quando você não estiver mais? O que o seu nome significa? Que imagem vem quando falam de você? Se sua presença desaparecesse hoje, o que ficaria no lugar? A maioria das pessoas vive para sobreviver, para pagar conta, para correr atrás. Mas Cleópatra vivia para deixar pegadas onde ninguém teria coragem de pisar. Você quer criar um legado? Então pare de pensar como um peão. Comece a agir como quem já sabe que será lenda nos seus projetos. Não pense no post de hoje. Pense na percepção que vai existir daqui 10 anos. Marca é o que você deixa quando não precisa mais explicar nada. Nas suas relações, você está sendo só mais um? Ou você é o tipo de pessoa que vira referência emocional na cabeça de quem te conheceu? Na sua imagem, você está postando para ser visto? Ou está construindo uma identidade que vai continuar ecoando, mesmo no silêncio? Cleópatra morreu, mas o mito dela nunca será enterrado, porque ela entendeu o código. Sedução é impacto, poder é estratégia, legado é narrativa, e quem domina a narrativa da própria vida se torna impossível de apagar. Pense como um mito, e o tempo deixará de ser um limite. Vai virar seu aliado. Vai carregar seu nome para lugares que você nunca sonhou chegar. Cleópatra não viveu só para reinar. Ela viveu para ser lembrada. E conseguiu. Agora a pergunta é: o que você vai deixar para trás que grite o seu nome mesmo quando você não estiver mais lá para dizê-lo? Cleópatra foi a última rainha do Egito.
mas o primeiro grande símbolo feminino do poder absoluto. Ela não pediu permissão, ela não seguiu as regras, ela escreveu as próprias. E o mais impressionante, ela venceu na política, na sedução, na história e na memória. Ela não precisava levantar a voz para dominar um império, bastava entrar em cena. Se você aplicar essas 5 lições na sua vida, presença, inteligência, mistério, controle, legado, não vai mais passar despercebido. Vai começar a deixar rastro, vai começar a moldar a atmosfera, vai se tornar impossível de ignorar. E um dia, alguém vai te olhar no meio da multidão e vai dizer: a presença dele é diferente. Nesse momento, você vai saber, Cleópatra estaria orgulhosa. Aqui na descrição, eu deixei 2 livros que aprofundam tudo o que você sentiu nesse vídeo. A Arte da Sedução, que mostra como figuras como Cleópatra manipulavam o jogo social sem perder o charme. E Mulheres que Correm com os Lobos, para quem quer despertar o poder ancestral, o instinto selvagem, intuitivo, magnético, que existe dentro de cada um. Leia, não só para aprender, mas para incorporar. E se você quiser ir além, muito além, e transformar isso em habilidade real, então entra agora para a área de membros. Lá dentro, eu te entrego conteúdos que não estarão no YouTube. São vídeos com mais de 4 horas, roteirizados como esse, com guias de sedução, manipulação, influência, arquétipos e todos os segredos que os poderosos usam nos bastidores, mas nunca ensinam em voz alta. Você vai poder baixar os e-books, aplicar as estruturas, executar os rituais de impacto real. Mas atenção! Esses conteúdos ficam disponíveis por tempo limitado. Depois disso, viram parte do curso fechado. E se você gostou desse vídeo, no próximo nós vamos abrir um novo livro de poder. As 10 leis mais perigosas das 48 leis do poder. As leis que moldam impérios, que silenciam adversários e que podem te fazer sair do papel de peão e se tornar o arquiteto da sua própria história. Nos vemos lá.